Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo fórum de discussão aqui do Colégio Chico Rezende. E hoje nós vamos estar com um tema muito, eu diria, polêmico, mas muito importante para a geração atual e para as futuras gerações, para que nunca mais se repita uma situação tão terrível, tão aterrorizante que foi a ditadura. Então, o tema do fórum de hoje são os horrores da ditadura militar no Brasil. Nós estamos recebendo hoje dois historiadores, que são o Fernando e o Gustavo, que vão estar falando do ponto de vista histórico disso, né, como professores, como historiadores, e a professora Vanessa Minuti, que já foi secretária de Cultura da cidade de Atos e que vai estar falando um testemunho da vida dela na vivência desse período tão trágico, como eu disse, da nossa sociedade. E aqui apresentando comigo a Ana Luz, minha querida aluna do terceiro Preg 4. Nós vamos começar aqui. Eu queria abrir com as considerações iniciais de vocês, os dois professores primeiro falando sobre a importância de estarmos abordando esse tema para as gerações atuais, para essa galera que está nos acompanhando aqui e também para o pessoal que vai estar acompanhando depois no canal. Quem quer começar primeiro? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu acho importante a gente voltar nesse tema sempre, né, para a gente entender a importância da democracia. Democracia é algo que tem que ser sempre protegido, vigiado, né? A gente tem que estar sempre de olho nessa questão da democracia. Primeiramente porque sem a democracia, pessoal, a gente fica sem um instrumento, né, de estar aí de luta, a gente fica sem um instrumento de estar exigindo o governo. Sem democracia a gente não consegue exigir mudanças, exigir direitos, e sem a democracia a gente acaba não sendo um cidadão. Bom dia. É importantíssimo esse tema, né? A gente sabe que esse período da ditadura durou 21 anos, né? 21 anos que os direitos mais básicos dos cidadãos brasileiros foram suspensos, né? Liberdade de expressão, a questão de ter direito a um julgamento justo, né? Quando é denunciado por algo. A questão também que a ditadura militar, civil-militar, né, no Brasil, porque teve um apoio de parte significativa da população brasileira, também aprofundou as desigualdades sociais, também aprofundou a questão econômica, né, do endividamento do país, né? E é importante a gente retomar isso porque houve no pós-ditadura um apagamento, né, um silenciamento das vozes contrárias de oposição a esse regime, e a gente tem essa importância de resgatar essa memória justamente, como já foi falado aqui, né, para que isso nunca mais ocorra, né, para que a gente tenha noção dos nossos direitos, né, como surgiram, como foram retirados nesse período, então, que foi de 1964 até 1985. Então, por isso da importância, né, tão relevante desse tema ser debatido, né, ser falado. Bom dia a todos. Nos conhecemos na semana passada, né? Vocês sabem que sou professora também. Acho muito importante estar ao lado de dois historiadores. E o que vai ser falado aqui são fatos. E é muito importante você conhecer a história do nosso Brasil. Nós não estamos aqui para impor a ninguém qualquer partido, qualquer credo, que seja religioso, que seja partidário mesmo. Nós não estamos querendo impor nada a ninguém. Não queremos influenciar nenhum aluno aqui, apenas informar o que aconteceu no nosso Brasil. Aconteceu coisas que eu vivi, pois tenho 61 anos de idade, farei 62 no meio do ano. Então eu nasci no ano de 1962 e a ditadura iniciou em 64.
Então eu vivi todo o período da ditadura. Então quando me convidou para que eu viesse dar meu depoimento, eu neguei. Mas quando eu refleti e falei, não, eu estarei ao lado de dois historiadores que sabem os fatos que aconteceram, não foram mentiras, foram fatos. Eu achei importante vir. Então nós não estamos aqui para querer mudar a cabeça de ninguém. Vocês podem continuar pensando em quem vocês querem votar, em quem vocês querem fazer, mas o importante aqui é a informação. E isso vale para qualquer tema, em qualquer coisa na sua vida. Chegou um WhatsApp, um meme, procura saber se é verdade, informe-se. É muito importante informar. Por isso eu aceitei o convite e agradeço. Bom dia a todos. Como o Douglas já me apresentou, meu nome é Ana Luz, sou aluna e hoje eu serei uma das entrevistadoras. E eu vou começar fazendo uma pergunta, para os dois professores, historiadores, Fernando e Gustavo, e seria quais as principais restrições ou limitações enfrentadas pelas pessoas durante aquele período? Como vocês descreveriam isso? Primeiramente, a principal restrição que a gente tem aí é a liberdade de expressão, né? A gente, durante a ditadura, não se tinha liberdade de expressão, você não era livre para criticar o governo ou exigir mudanças. Então, ali logo, qualquer coisa que você falasse contra, você já era visto como inimigo, né? Na época eles chamavam até terrorista ou comunista. Então era algo assim, falou contra, você já era visto como inimigo mesmo. Outra coisa é a censura da imprensa, né? Essa censura, deu a oportunidade aí da ditadura praticar tortura, prisões arbitrárias, perseguições. Como isso não era noticiado, porque o controle sobre a imprensa era muito intenso, então isso ficava meio acobertado, né? Outra coisa, pessoal, em relação à classe trabalhadora, né? Nessa época, os sindicatos eles foram desmantelados, foram enfraquecidos e o trabalhador já não tinha, essa força de debater, ou exigir melhores condições, melhores salários. O trabalhador não tinha essa chance, então logo, o salário durante a ditadura foi achatado, ele não acompanhava a inflação. Então, durante a ditadura teve aí uma retenção de renda muito grande, As classes mais baixas ficaram com uma renda muito baixa e as classes mais altas, foram um período que as pessoas mais enriqueceram. A concentração de renda na época da ditadura foi a maior da história. Outro fato é o sucateamento da saúde, Muitos hospitais públicos foram fechados, foram sucateados, isso obrigou muita gente para conseguir um entendimento e para os particulares, Teve também o sucateamento da educação, matérias que faziam as pessoas pensarem de forma crítica foram retiradas, ali, como filosofia, sociologia. E além disso, a gente teve, aí a extinção dos direitos humanos, que as pessoas passaram a ser tratadas mesmo como ali animais pela ditadura, O direito humano ali passou a ser inexistente. É importante falar, sobre esse assunto da tortura, porque os dados são assim assustadores, Cerca aproximadamente de mais de 20 mil pessoas que expressavam, sua indignação, sua oposição contra esses governos militares, foram torturadas, nos porões da ditadura pelos militares. E além da violência física, nesse pós-ditadura ficou a violência psicológica, os traumas que esse período trouxe para quem
passou por essas violências. E a gente tem também números de mortos ou desaparecidos, mais de 400 pessoas, né, segundo os dados aí da Comissão Nacional da Verdade, que teve por objetivo investigar, né, esses perseguidos políticos desse período. E muita gente pensa hoje em dia que esse período foi um período próspero, um período bom, né, para a política, para a economia do Brasil, justamente porque essas notícias não eram divulgadas, né? Eram proibidas de circular. Qualquer jornal que fizesse oposição a esse regime era fechado, era censurado. Os jornalistas também perseguidos, né? A gente tem um número muito grande de jornalistas que também foram torturados. Então, ficou essa visão oficial, né, desses governos, nesse imaginário popular de que esse período foi um período próspero, né? Mas quando a gente estuda a história, né, quando a gente vê o trabalho sério que os historiadores fazem, né, de pesquisa, que é um trabalho científico, a gente vê que os dados são extremamente negativos, né? Mesmo tendo um período aí de crescimento econômico, né, o endividamento, principalmente a dívida externa que o Brasil fez nesse período, tempos depois mostrou esse lado extremamente negativo, tanto para esse lado econômico, quanto para esses aspectos que nós estamos falando aqui, sociais, né, para esses aspectos aí que feriram os direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, gente, são direitos básicos para qualquer ser humano: o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito à educação, o direito à saúde, o direito a ser julgado conforme ditam as leis, né, de um país, né, ser julgado de forma justa, né, e não de forma arbitrária aí por esses tribunais militares. Eu queria pedir para a Yasmin colocar para nós um primeiro relato, um depoimento, que fala da morte da Aurora Maria Nascimento Furtado. Eu até reenviei aí para o WhatsApp da Kemily. Coloca aí para nós, é só clicar. Eu queria que fosse colocado isso para a gente começar também a falar sobre os depoimentos, que são muito tristes, são muito chocantes. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, o Exército era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia no elevador, um policial que me conhecia das tantas idas disse: ó, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Dracha. Dirce Dracha é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco, rasgado na manga e aqui, para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete
Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Pode cortar, por gentileza, porque é muito forte, é muito impactante. Mas é a verdade que o nosso país viveu. Eu gostaria que ou Gustavo ou Fernando comentasse sobre isso, porque os crimes aconteciam e ficavam disfarçados assim. A polícia meio que ficava de fora, né? Nós encontramos assim. Então tinha diversos argumentos para parecer que aquilo ali não havia sido um trabalho da própria polícia. Os próprios torturadores eram aqueles que deveriam defender a sociedade. Queria que vocês fizessem um comentário, um de vocês dois fizesse um comentário sobre isso. Porque ficava muito transparente, mas a sociedade ali não tinha como ela mesma disse, a gente não tem prova, a única prova que eu tenho é a minha palavra. Então, queria que vocês fizessem, um de vocês fizesse um comentário sobre isso. Pessoal, como foi falado ali no vídeo, né? Esses crimes aconteciam de forma oculta, né? A gente tinha o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social. O DOPS pegava essas pessoas, né? Ali que eram consideradas subversivas, terroristas, que tinham alguma coisa ali, alguma palavra, algum pensamento contra o governo. A pessoa era levada para esse DOPS, né? Ali era aplicado diversos métodos de tortura e tal. Muitas pessoas acabavam morrendo ali, né? E quando iam entregar esses corpos para a família, tal, para velar, era sempre dito que aconteceu um acidente, a pessoa tentou contra a própria vida. Era sempre usado do modo que tirasse a culpa deles. Foi uma fatalidade, foi uma casualidade. Entendeu? Tem até uma história que eu vi no YouTube de um estudante chamado Alexandre Ivanucci. Ele foi morto pela ditadura no DOPS. Para esconderem, né, as marcas de tortura, eles meio que jogaram o corpo, passaram um caminhão por cima e a desculpa foi que ele foi atropelado. Então, assim, eles usavam dessa tática, né? De aconteceu uma casualidade ali, a pessoa sofreu um acidente, para justamente transferir essa culpa, né? E com o controle da imprensa também, esses casos eram pouco divulgados. Ficava muito restrito a um grupo de pessoas, por isso que eles conseguiam ocultar, né, essa face aí da ditadura. Um caso emblemático também é do jornalista Vladimir Herzog, né, que ocorre disso também. Ele é morto numa das celas aí de tortura desses militares. E a notícia que vai circular na mídia é que ele teria suicidado, né? Que ele mesmo que se matou numa dessas prisões. Mas a viúva não aceita essa versão, né? E vai investigar aí durante toda a vida e vai tentar provar também, modificar a documentação que é fraudada, para ele ter sido dado como uma vítima do Estado brasileiro, né? E ela conseguiu recentemente também uma indenização por parte do Estado, né? Que vai ser no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1995, que é aberta uma comissão para investigar os desaparecidos, os mortos, né, nesse período. E é aí que o Estado brasileiro começa a acertar as contas, né, devido a essa pressão das famílias, né, que perderam aí, seus entes, né, começa a acertar as contas então com essas vítimas. Mas não foi um ato apenas de benevolência, né, bondade aí do governo Fernando Henrique. Foi devido a essa pressão da sociedade civil mesmo
para tentar resgatar essa memória desse período. A Luz vai para a pergunta número 2 aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para Yasmin colocar para nós uma foto. Eu vou enviar aí para o WhatsApp da Kemily agora. Daqui a pouco você coloca essa foto no ar para nós, por gentileza. Então, agora eu vou para a segunda pergunta, uma pergunta direcionada à Vanessa. Uhum. E eu queria saber como que você descreveria os impactos e a problemática, né, da ditadura, ou na sua vida, ou na vida de pessoas na qual você tem um depoimento, na qual você conhece. Gostei de ver aquele depoimento porque traz muitas lembranças, né? Então foi muito difícil. Então eu vou falar primeiro na parte artística para eu recompor, que está mais distante de mim, tá? Então eu comecei a tocar violão, piano, flauta com 8 anos de idade. Então vinham as músicas e muitos artistas, eles eram presos pelas músicas que eles faziam. E se eles achavam, o governo achasse que aquela música era de cunho político, ou se estivesse falando alguma coisa que pudesse estar falando do governo, e às vezes nem estava, eles prendiam e torturavam. Nós temos exemplo do Geraldo Vandré, que ele fez uma música, que é, para não dizer que não falei das flores, alguns conhecem como Caminhando, e ele foi preso, torturado, exilado. Ele passou por 5 países, depois voltou, acho que em 1973, parece, foi preso de novo. E eu lembro de ouvir lá em casa, dizendo que fizeram lavagem cerebral nele. E que ele estava sendo ajudado por amigos cantores, como Chico Buarque, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, que também foram presos e exilados da mesma forma, tiveram que mudar do Brasil. O Chico Buarque foi pela música Cálice. E depois, por curiosidade, lógico, eu fui buscar o depoimento sobre Geraldo Vandré, é que eu entendi por que eles falaram que ele teve a lavagem cerebral. Porque quando ele retorna de novo, ele nega que foi torturado. Ele passa a elogiar os torturadores dele. Desculpa eu falar torturadores, porque se ele nega, eu não posso falar que ele foi torturado, né? Porque ele então passa a ficar, eles passaram a chamar o fato, como quando a pessoa estava negando, de vandrerismo. Parece que é isso, se eu não me falha a memória. Porque aí eu entendi por que eles falavam lá em casa que ele teve uma lavagem cerebral. Porque ele passou a negar que a música dele falava no seu refrão, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos, como que é, gente? Iguais, braços dados ou não, né? E eu com 12 anos, né, comecei a dar aula de violão e achei a música muito bonita, muito fácil, porém longa, e uma letra muito bonita, e 3 posições só para ensinar, né? Eu falei, vou ensinar essa música, né? Que música bonita, ainda não sabia desses fatos assim tão fortes, né? Aí na mesma hora os meus pais, não pode ensinar não. Nossa, você tira essa música. Então a gente tinha medo de cantar, não era só de falar. Então a liberdade de expressão não pode ser confundida com libertinagem. Hoje em dia é muito confundido libertinagem com liberdade. A liberdade, você pode ter liberdade de falar o que você quiser. Você pode ter liberdade de criticar,
desde que você não ofenda, desde que você não ultrapasse a lei. Se você estiver criticando, dando a sua opinião, que você não esteja ultrapassando o limite do respeito ao próximo, você pode falar o que você quiser. É isso que está sendo confundido. Antigamente era censurado a liberdade de expressão, o simples falar. Eles estão falando politicamente. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com política. E mesmo assim era preso e torturado. E aí eu entro onde eu vivi de perto. Um parente de uma mulher casada com meu tio vivia em Piuí. E os pais, naquela época, porque onde eu senti muito de perto, foi na época que eu tinha de 7 a 16 anos, foi o pior período da ditadura para mim. Porque nesse período eles falam porões, gente, mas era porão mesmo, era na parte de baixo que acontecia as coisas. Esse rapaz, ele tinha 17 anos. E naquela época, vocês não vão saber o que é isso. Os pais tinham costume de levar um menino de 17 anos para essas casas, onde adultos, só frequentava adultos, para iniciar a vida adulta do seu filho. E lá, nesse dia, chega um delegado. E o rapaz apavorado sai correndo. E desde então, o delegado não saiu mais do pé do menino. E sai correndo atrás dele em outro dia na cidade, encurrala ele num beco, prende e desaparece com ele. E ele foi preso. Simplesmente por estar num lugar onde frequentava só adulto. Daí a mãe dele começa a procurá-lo e não achava. E a notícia que era que ele estava sendo torturado, que não sei o que, e aí vocês sabem a história. E as torturas nós não podemos falar aqui, são pesadíssimas. Tá tudo no YouTube, se vocês interessarem. E se os pais de vocês permitirem, que vocês são menores de idade. E aí, disse que estava em Belo Horizonte, num determinado lugar. A mãe foi lá. Falavam que ele não estava. Mudou de lugar. A mãe ia para outro lugar. Ele não estava. Determinada época, ainda antes dos meus 16, falaram que ele fugiu e que veio para essas grutas aqui de Pains e que estava escondido lá nessas grutas de Pains. Ele já tinha mais de 21 anos. E aí, na casa dos familiares, eram encontrados, chamava bituca de cigarro, os toquinhos de cigarro. Tinha policiais vigiando a família inteira. Então a família vivia toda em suspense, em terror, porque ninguém sabia dele, ninguém o viu, nem o reconhecia mais, porque o viram quando ele tinha 17 anos de idade. Depois o prenderam novamente e levaram sei lá para onde. E esse rapaz de 17 anos, que a família só o conheceu com 17 anos, nunca mais foi visto. E a mãe continuou procurando, de cadeia em cadeia, e nunca mais viu. O que esse rapaz fez politicamente falando? Nada. Ele só estava num lugar que o pai queria que ele começasse a vida de adulto num lugar onde antigamente era comum que isso fosse feito. Somente isso.
E ele foi perseguido por isso, porque ele respondeu para o delegado, naturalmente, adolescente responde mesmo, né? Que ele estava lá e daí, não sei o quê, foi uma conversa assim, não tinha nada a ver com política. E ele foi perseguido. E daí os medos vieram para nós também, nós adolescentes da época. Nós não podemos falar nada. Todo lugar que a gente ia, a gente tinha medo de falar. A gente tinha medo de comprar um livro, porque não sabia se podia comprar o livro, senão a gente ia ser preso. A realidade era essa. Então, para mim, quando diz período horror da ditadura, para mim, foi no período dos meus 7 anos aos meus 16 anos. Que seria o quê? 69 a 78. Que os historiadores vão falar qual que é a verdade nisso aí. O antes eu sabia que existia ditadura, eu sabia, que eu sempre fui muito atenta, eu sempre tive ouvido muito bom. Eu escutava em casa. Depois também existia ditadura? Existia. Mas não tinha prisões? Tinha prisões. Mas eu não escutava tanto horror. Mas o horror de o tratar como animais que ele disse é porque antigamente animais não tinham o valor que tem hoje. Animais não era tratado com o respeito que é tratado hoje, que tem que ser tratado. Animais antigamente era tratado como os escravos também, como se não fosse vida, porque toda vida tem que ser respeitada. Então, os que eram presos, eles eram tratados como se não forem seres. E eram tratados da pior espécie. Você não ia ter medo disso? Aí acabou a ditadura. Aí falaram que a nossa turma, né, da nossa idade ia ter liberdade. Nós vivemos no conflito até hoje. Que para nós fica uma coisa muito difícil, nós passamos por muita mudança. Então, a minha geração foi uma geração que sofreu muito, porque foram muitas mudanças e é até hoje. Porque se hoje a gente mexe no celular e tá aí vendo os haters, vendo essa libertinagem que tá na internet, porque eu acho assim, se na minha casa existe... não é lei, se existe normas na minha casa, se existe normas para a gente conviver entre nós, precisa ter normas para a gente aqui, só porque eu estou atrás de uma tela, eu posso falar o que eu quiser para ofender a pessoa, eu hatear a pessoa? Não é por aí não, tem que ter o respeito também, não é censurar não, é respeitar. Então eu sou a favor também que existem normas em qualquer lugar que existe seres humanos. Eu queria... A foto que eu queria, gente, ver se vocês conseguem colocar aí para mim, é do Edson Luiz de Lima Souto, que era um estudante de 18 anos. Eles estavam num protesto, numa passeata, para pedir reivindicações para estudantes, não vou detalhar tudo aqui, e por causa dessa passeata houve uma confusão lá dentro de um restaurante e um policial acabou matando esse estudante com um tiro a queima-roupa. E é considerado aí um estopim pro começo se não me falha a memória, me corrijam os historiadores por gentileza, da passeata dos 100 mil, que teria sido depois desse protesto. Eu queria que pusesse essa foto dele aí, com as pessoas ao redor dele. Essa aí. Isso, por favor. Os amigos pegaram o corpo dele, tiveram medo
de deixar que fosse levado para autópsia e não voltasse mais com o corpo, nem para que eles pudessem dar um enterro digno. Então eles cercaram esse adolescente, levaram o corpo dele Ele para a tinha 18 Assembleia. anos. Isso, um jovem, né? Levaram-no para a Assembleia Legislativa e velaram o corpo lá. Eu queria que vocês falassem que se isso daí realmente foi um ponto crucial para uma manifestação maior e também pela união dos setores, né? Porque ali não se tratava mais de quem era comunista, quem era artista, quem era do sindicato, quem era disso ou daquilo, mas de toda uma sociedade unida para derrubar esse regime tão cruel. Gustavo primeiro? Sim. Pessoal, vou começar falando um pouquinho sobre a história do Edson. Ele é natural do Pará, né? Ele mudou para o Rio de Janeiro, estudava nesse colégio, né? Ali próximo ao restaurante Calabouço. Esse era o nome do restaurante, que servia refeições a preços populares, para os estudantes alimentarem ali, e acabou se tornando um local de reunião. Eles reuniam ali, organizavam protestos, discutiam ali sobre a questão política. E o que acontece? O governo aumentou o preço das refeições e também falou que dali um tempo iriam demolir esse restaurante. Isso causou uma revolta ali nos estudantes. Eles se organizaram, né, em atos de protesto. A polícia, né, o DOPS, sabendo dessa questão, invadiu ali o restaurante. Alguns estudantes resistiram e a polícia abriu fogo. O Edson acabou tomando um tiro no peito, né? E ele acabou morrendo ali na hora. O dele foi a queima-roupa, né? Isso. Como foi dito, ele era de origem muito pobre, ele estudava no colégio, trabalhava como faxineiro nesse restaurante. E como ele não tinha onde morar, ele acabava dormindo nesse restaurante. Então ali meio que era a casa dele. Por isso que quando ele viu ali o DOPS, a polícia entrando ali, ele quis defender, porque além, né, de estarem ali censurando os estudantes, estavam invadindo a casa dele, que era ali que ele vivia. Esse fato, pessoal, foi uma violência muito explícita. Foi bem assim na cara das pessoas mesmo. Muitas pessoas viram e foi um ato exposto mesmo. Não ficou aquela coisa subentendida, é minha palavra. E isso causou uma revolta muito grande, né? Não só nos estudantes, nas famílias. E isso culminou para frente, né, na passeata do 100, que foi uma passeata enorme, em que a ditadura realmente percebeu ali o poder da população e como o movimento de oposição estava crescendo. Então ele foi um símbolo mesmo. A morte dele serviu para unir mais a oposição, né, e eles mostrarem a capacidade que eles tinham na época. Eu queria até a Luz fazer a pergunta número 7, então, que a gente já entra dentro dessas questões aí. Então, né, a pergunta de número 7 é: por que a passeata dos 100 mil foi tão importante? No qual você já deu lá dentro o Edson, e o professor, né, Fernando, ele vai responder essa pergunta agora. Essa manifestação dos 100 mil, né, que a morte do Edson Luiz ocorre em março, a manifestação ocorre em junho, né, no Rio de Janeiro, ela é importante porque ela marca realmente essa organização que vai crescendo da oposição a esse regime militar, né? Não só de artistas, né, que a gente tem um número muito grande, mas de cidadãos mesmo que começam a perceber, né, todo esse movimento de censura, de perseguição política, que esse regime está cada vez se intensificando mais, né? E vai ser nesse mesmo ano de 1968, é importante também a gente contextualizar, porque no mundo está ocorrendo a Guerra Fria, né? Que é a oposição entre esses dois blocos econômicos, políticos, do comunismo de um lado e o capitalismo de outro, né? Defendido aí o capitalismo pelos Estados Unidos e o socialismo, comunismo, principalmente pela União Soviética, né? É importante a gente contextualizar porque no mundo todo começa a ocorrer manifestações políticas, né? Às vezes favorável, às vezes contra esse sistema capitalista, contra a guerra do Vietnã também, nos Estados Unidos principalmente, e isso vai
influenciar também os grupos políticos no Brasil. Então, quando ocorre essa manifestação dos 100 mil, o que o governo militar vai fazer, vai dar como resposta? Vai ser o tão temível AI-5, né, que era o ato institucional que mais vai reprimir, mais vai suprimir os direitos políticos da sociedade brasileira, dos cidadãos brasileiros, né? Então, de certa forma, a importância dessa manifestação também teve esse lado negativo da reação do governo, né, frente a essa mobilização popular. E vai ser a partir de 68, né, como coincide com as memórias, as experiências pessoais da nossa professora aqui, conforme o relato dela, que esse período mais se intensifica, né, mais se intensifica o número de perseguição, de tortura, de presos, de mortos, justamente por causa desse ato institucional número 5, né, que vai existir aí até 1979, né, quando é aprovada a lei da anistia. Então, isso. Foi sugerida aqui uma pausa, mas nós não vamos interromper o vídeo. Aí, que alguém quiser servir um suco para eles aqui, uma água, nós vamos pôr no ar, vou pedir para colocar no ar. Vocês talvez eram muito pequenos, não lembram, nós tivemos uma mulher presidente da República. Ela se chama Dilma Rousseff e, como repetindo, não tem nada a ver com política, mas ela foi uma das pessoas que lutou contra a ditadura e ela foi torturada assim, de forma muito covarde na época. E ela conseguiu se tornar presidente do Brasil. Só que antes de ser presidente, nessa comissão, ela fala sobre, só um instantinho, ela fala sobre o que ela sofreu e o orgulho que ela teve ela pegou em armas, ela lutou, ela foi considerada terrorista, guerrilheira e etc. Mas ela fala do orgulho dela de ter pego em armas, de ter lutado contra esse regime e de, apesar de todas as torturas que ela sofreu, e depois a gente vai estar falando sobre isso, o tipo de tortura, cobra na sala, quartos escuros, etc. Nós vamos falar assim um pouquinho, um aparato. Ela diz do orgulho que ela teve de nunca ter entregado os colegas deles, né, os colegas dela, né, porque eram um grupo de pessoas que lutavam contra a ditadura, melhor dizendo, pela democracia, e essas pessoas que eram capturadas, eles pressionavam para entregar os colegas, para entregar os amigos. Ela vai falar aí um pouco sobre isso, por gentileza. Não é esse. Não é esse, é o outro. Esse aí é da Comissão da Verdade, nós vamos entrar daqui a pouco nisso. Esse aí. Tela cheia, obrigado. Ação apenas que eu vou responder antes, porque eu acho que ela é importante para a democracia do Brasil. O processo de ditadura militar no país, começa em 64, se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue. Com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil.
Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é um diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade, é isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, tem mais espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem na mão do seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro que o senhor tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho. Pode pôr. Aí, tá ótimo. Eu vou pedir para fazer um aparato, os historiadores fazerem um aparato breve, né, sem detalhar muito. Nós tivemos, inclusive, uma aluna que, quando foi pesquisar, tem diversos setores no canal deles, né? O setor de pesquisas, uma das alunas ficou bastante emocionada na época, não conseguiu terminar a pesquisa, conforme ela foi lendo aquelas barbaridades. Eu queria que vocês fizessem um relato disso, um pouco, breve relato sobre isso. Depois a Luz já vai colocar a pergunta número 11, que a gente já está caminhando para o final. E depois, na sequência, já deixa o vídeo da Comissão da Verdade aí, que eles vão fazer depois para nós uma fala sobre isso, uma explicação sobre isso. Eu vou fazer a pergunta de número 11. Como que as vítimas de tortura eram tratadas após serem libertadas pelas autoridades? Essa pergunta eu deixo para vocês responderem. Vamos lá, pessoal. Quando a pessoa saía ali do DOPS, né, ela era liberada pela polícia, primeiro, ela tinha sorte de ter saído com vida, né? Que era difícil você sair com vida numa situação dessa. Segundo, para ela voltar ao cotidiano dela, tinha uma série de regras que eram impostas, né? A pessoa tinha que comparecer pelo menos uma vez por semana à sede do DOPS, dar depoimentos, isso durante toda a semana. A pessoa era vigiada o tempo todo, ela pisava na rua, ela já via que tinha um carro ali da polícia vigiando e acompanhando ela. Além disso, elas eram insultadas, o próprio policial insultava elas. Tem até um relato de uma pessoa que conseguiu sair com vida, foi liberada, e o policial falou: da próxima eu te mato. E falava também: eu vou atirar em você para você aprender a correr. Então, sim, a pessoa era liberada, mas a liberdade dela, né, que já era pouca antes, era ainda mais escasseada, né? A pessoa era vigiada o tempo todo. Não tinha esse voltar ao normal. A pessoa, além de ter o trauma psicológico, né, tinha aquele medo constante. O tempo inteiro vigiada, o tempo inteiro coagida. Então, a pessoa saía ali com vários traumas, né? E, infelizmente, a ajuda psicológica não vinha também, né? Então,
é isso que aconteceu com as pessoas. Quer completar, Fernando? Essa ajuda psicológica, conforme eu já tinha mencionado anteriormente, vai surgir só a partir de 1995, né, no governo Fernando Henrique Cardoso. Se passar daí mais de 10 anos, né, do marco final aí da ditadura militar no Brasil. É importante falar também, muita gente espalha aí as notícias falsas, né, de que os militares perseguiam, eram bandidos, eram vagabundos. Mas quando a gente vê os depoimentos dos desaparecidos, torturados, a gente vê que até gente que não tinha condição nenhuma de ter um posicionamento político, como crianças, né, eram enviadas a essas salas, a esses porões da ditadura, para fazer com que os militares faziam isso, de enviar as crianças, né, uma forma de tentar torturá-las também, para fazer com que os pais dessas crianças soltassem alguma outra delação, né, de algum outro envolvido aí em alguma oposição, em alguma coisa que eles estavam tentando extorquir, né, daqueles presos, né, mesmo que fossem coisas inventadas, né, suspeitas que esses militares tinham, né. Então, e eram estudantes em sua grande parte também, artistas, conforme foi mencionado, pessoas normais mesmo, né, com uma profissão normal, trabalhadores normais, pessoas também, principalmente pobres, né, que eram perseguidas, e a gente vê as consequências hoje disso no Brasil, que é justamente essa violência policial, né, que vem desde o período da escravidão no Brasil, passando, intensificando também nesse período da ditadura militar, que a gente ainda tem que enfrentar essas violências desses agentes públicos que acham que estão acima da lei, né? Que acham que estão superiores até mesmo ao que diz a Constituição. E assim agem perseguindo principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas negras, né? E hoje a gente vê isso com mais facilidade, porque qualquer tipo de violação a esses direitos humanos pode ser filmado, pode ser jogado na internet. Mas nesse período isso não ocorria, né? A gente não tem essas mídias divulgando esses relatos. Eu queria que vocês falassem agora a importância tanto da Comissão Nacional da Verdade, como também da eleição do Tancredo Neves, né, no colégio eleitoral, para começar aí, né, primeiro a eleição do Tancredo, né, para começar essa transição, e depois a Comissão da Verdade para tentar trazer uma resposta para a sociedade sobre esse pesadelo que foi a ditadura. Vamos lá, pessoal. Em relação à Comissão da Verdade, né, ela foi iniciada, se eu não me engano, em 2011, né, inclusive pela Dilma. A intenção é expor mesmo tudo que aconteceu na ditadura, não deixar nada sobre panos, mostrar tudo o que aconteceu para que a gente aprenda com isso. Essa comissão, pessoal, ela não tem caráter de julgar, de condenar, né? Essa comissão ela não tem esse poder de condenar quem praticou tortura ou alguma violência. Ela não é condenatória, ela é mais mesmo para mostrar, né, o fato, de fato, o que aconteceu. Com relação a gente também tem o ato de anistia, que aconteceu, se eu não me engano, em 78. Esse ato de anistia, pessoal, ele devolveu às pessoas, né, os exilados e aos presos políticos, alguns ganharam liberdade e os exilados puderam voltar, né, para o Brasil. Esse foi o ponto positivo dessa lei de anistia. O ponto negativo, nessa lei estava incluso, né, que as pessoas que praticaram ali crimes de tortura, de ataque aos direitos humanos, elas não iam ser julgadas. Então esses torturadores, infelizmente, ficaram impunes aí. Eles não foram julgados, né? Alguns, como por exemplo Carlos Brilhante Ustra, né, que foi um dos mais famosos torturadores aí, hoje em dia ele, por incrível que pareça, a família dele tem uma pensão de 30 mil, que recebe dele até hoje. Você vê como, né, a lei brasileira falha muito com o cidadão. E como foi falado aqui, pessoal, para a ditadura acontecer, ela tem que, né, eleger ali figuras, vamos pôr, vilanescas, né?
figuras que representam o mal para a sociedade, né? No caso aí, durante a ditadura, eram estudantes, atores, escritores. Pessoal, qualquer pessoa, né, que ousasse ali reivindicar um direito, como nos estudantes eles reivindicavam ali melhores condições de estudo, maior investimento em educação, e a ditadura taxava eles de subversivos, terroristas ou comunistas. Eles pegavam isso e colocavam, né, na mente das pessoas, do resto da população, que se a pessoa foi presa, torturada, é porque ela era, desculpa a palavra, vagabundo. Mas não era, gente. Eram pessoas ali exigindo uma condição de vida melhor, um melhor investimento em educação, em saúde. Então, não acreditem quando as pessoas falam, que eu já ouvi até de parentes, eu não sofri nada na ditadura porque eu não era vagabundo, eu trabalhava, Mas aí não percebe a condição que tinha na época da ditadura, que era um salário extremamente baixo, uma condição de vida ruim, o poder de compra era praticamente inexistente, a pessoa sobrevivia. Não leve isso em conta. Então, a ditadura, ela precisa criar vilões. Ela precisa colocar na cabeça das pessoas, só foram perseguidos porque tá fazendo coisa errada. Enquanto que não. Então a gente nunca pode perder, né, esse poder que a gente tem de criticar, de exigir. Porque na política atual, se a gente tem o direito de exigir, de cobrar e tá nessa situação que tem corrupção, infelizmente tem várias falhas em vários setores, imagine se a gente perde esse poder de reivindicar, de cobrar. A situação só vai piorar. Então, basicamente é isso. Bom, já pode pedir as considerações. Então, infelizmente nosso tempo hoje foi curto, né? E eu quero perguntar para vocês as considerações finais. Desculpa o microfone. As considerações finais, qual que foi a opinião de vocês mesmo, como que foi estar participando por aqui, o depoimento de vocês, o que agregou, como que foi o convite, uma opinião mesmo pessoal de cada um, que eu vou estar perguntando. É muito importante, né? Agradeço o convite também. É muito importante esse espaço, né, de discussão, esse espaço também de expor esse período da história do Brasil, justamente porque a gente teve esse pós-ditadura que houve essa tentativa de apagamento, né, da história, de silenciamento, de tentar colocar as coisas para debaixo do tapete. E conforme a lei da anistia aprovada em 1979, fez com que os torturadores também fossem anistiados, ao contrário de países como a Argentina, o Uruguai, que condenaram, né, os torturadores, os militares que estavam envolvidos nessas violações de direitos humanos. No Brasil a gente não teve isso, né? Então paira no ar essas defesas, né, sobre esse período, essas tentativas de defender mesmo, de ver algo positivo num período que o que a gente teve realmente foi a supressão aí de todos os direitos políticos, inclusive o direito ao voto, né, para presidente da República, que os presidentes da República eram eleitos aí de forma indireta, né, pelo Congresso. Então, em resumo, a importância desse espaço aqui é para a gente estar realmente resgatando, mantendo vivo esse período para que isso não ocorra, para que a gente perceba também os perigos que essas tentativas aí de apagamento da história ainda existem no nosso presente, né? Pessoal, para mim, né, falar de ditadura é falar realmente da importância da nossa liberdade de expressão, né? Como é importante, como eu falei anteriormente, a gente ter esse direito de criticar, de exigir, de dar a nossa opinião, de cobrar a classe política. E a gente tem que sempre lutar para que esse direito não acabe. Tudo na sociedade, pessoal, qualquer direito que a classe trabalhadora tenha, estudantes, foi conquistado com luta. Não veio de graça, né? Não veio de mão beijada. Foi muita luta. A sociedade ainda é desigual e para a gente combater isso, a arma é a democracia, né?
Tipo assim, pra gente combater isso, a democracia é pensar de forma crítica, pessoal. Eu queria que vocês pensassem de forma crítica. Passem a entender a sociedade, analisar e criticar ela. Ok? E também, pessoal, é importante a gente pensar que se a gente perde a democracia, né, a gente perde esse poder. A gente não tem mais o que fazer. Então, por favor, pensem de forma crítica. E, primeiramente, pessoal, né, vamos pensar como classe trabalhadora. A gente é da classe trabalhadora aqui. Então, vamos pensar, vamos ter essa consciência de classe, né? E lutar por um país melhor no futuro, menos desigual, com mais oportunidades, com menos preconceito. E é isso. Obrigado pela participação de todos. Nós temos 3 minutinhos para encerrar. Vanessa, suas considerações finais. É só agradecer mesmo. Eu fico muito nervosa mesmo com esse assunto. Por isso que a gente fica diferente, né? E vim com faringite devido a um veneno que colocou no fundo da minha horta lá. Sou muito alérgica. Mas eu não podia deixar de vir. Mas chegou um determinado momento aqui que meu nervoso falou mais alto e eu não consegui controlar, vocês me desculpem. E agradeço a oportunidade de estar aqui e ao lado de grandes historiadores para esclarecer essa fase tão difícil da nossa história. Muito obrigada. Em nome de mim, Ana Luz e do Douglas, eu queria fazer a finalização. Queria falar com vocês, agradecer por terem aceitado o nosso convite, agradecer pelo depoimento de vocês. Peço desculpas a você, Vanessa, caso tenha ferido um sentimento seu, mas foi de extrema importância para o nosso fórum, foi um dos fóruns mais importantes, que a gente ficou com aquela ansiedade para poder fazer, porque é um assunto delicado, é um assunto importante de ser falado, como vocês ressaltaram, e eu queria agradecer imensamente, muito obrigada pela experiência de vocês, né, os dois historiadores, Fernando e Gustavo, muito obrigada por você, Vanessa, e eu vou passar a palavra agora para o Douglas. Só agradecer a equipe toda, né? Vocês brilharam, como sempre. Eu já falei que essa turma tá assim, né? Me surpreendendo cada dia mais. Agradecer os convidados que ficaram aí o tempo todo comportados. Foi muito bom para nós ver isso. E pedir que sigam lá Ecos da Cultura no Instagram, @Ecos da Cultura, e no Facebook, no YouTube também, Ecos da Cultura, para que a gente consiga ampliar mais esse trabalho. Muito obrigado a todos. O próximo fórum é sobre bullying nas escolas. Um abraço, gente, e uma salva de palmas para os nossos convidados.